Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a e-collar modelo 302. Esse é um modelo com um controle, o I2 e duas coleiras, dois receptores, né? Na caixa vocês vão encontrar o manual de instruções, que é muito importante, a sua garantia. Vocês vão encontrar um item novo, que é o clipe de cinto, que vocês não tinham na 300, agora a gente tem, né? Vocês vão ver que no verso do controle vocês têm esse botãozinho aqui de encaixe e é aqui que o seu clipper de cinto entra. Só você encaixar ele aqui, você pode usar ele no seu cinto. Ou você tem o famoso colarzinho, né, de gancho que você encaixa e pode usar ele no pescoço. Uma outra novidade que a gente tem aqui também são capinhas extras, né? Nesse modelo em particular, que eles chamam de Lady Educator, é um modelo feito para algumas mulheres que querem modificar, querem fazer do treino uma coisa um pouco mais divertida e terem capinhas diferentes para o seu controle, né? Então nesse caso ela tá com rosa. Para você tirar, as capinhas são de encaixe, são bem fáceis. Se você pegar qualquer objeto com a pontinha um pouquinho mais forte, você já consegue tirar. E aí você encaixa uma capinha e você tem um controle diferente, mais divertido, né? Você pode mudar o verso, a mesma coisa. E encaixa um novo verso e você tem um controle diferente. Ou se você não quiser usar nenhuma capa, se quiser ficar com um controle mais neutro, você pode tirar e usar ele sem capa nenhuma. Parte de cima, parte de baixo, você pode usar ela assim. A única desvantagem de você não usar capa é que você não tem a legenda dos botões da frente e verso, né? Então, eu acho interessante, principalmente no verso, você ter, para você se guiar um pouquinho melhor. Mas enfim, isso é só mais um acessório, né? Como de costume, a gente tem também os pontos de contato extras, que da mesma forma que na 300 você tem, a única diferença é que nesse caso você tem dois novos pares de pontos de contato. O ponto de contato extra é um ponto mais longo, né? No receptor original da coleira vocês vão ter o ponto de contato mais curto e, caso seja necessário, você pode substituir pelo mais longo, tá vendo? Tem uma certa diferença aqui. O ponto de contato mais longo é para cães com pelos mais grossos, mais densos, que você precisa ter certeza que o ponto de contato vai realmente tocar a pele do cão. Huskies, chow-chows, alguns labradores que são peludos, goldens, cães assim, talvez você precise trocar. Para você trocar, ele vem com essa pecinha. É só você encaixar a pecinha no ponto de contato e girar. Como se fosse uma chave de fenda. Você encaixa e solta, como você... É só tirar e colocar o novo ponto de contato e guardar os anteriores. Você tem também essa pecinha de plástico que você encaixa no seu contato. Ela é um teste, né? Eles chamam isso de test light. É só para você testar se o seu controle está funcionando mesmo. Então, vamos ligar e vamos fazer esse teste. Para ligar, a mesma coisa no verso do controle, você tem esse botão preto que tem on and off e light. É só você segurar ele durante alguns segundos e seu controle está ligado, tá? Para ligar os receptores, mesmo processo, ponto vermelho no controle remoto com ponto vermelho no receptor. Encosta, receptor 1 está ligado, receptor 2, ponto vermelho com ponto vermelho, também ligado. Agora eu quero testar, sem ter que testar em mim ou sem ter que testar nos cães. Com o receptor ligado, o controle também, eu vou encaixar a pecinha de plástico e vou acionar. Isso é um teste para ver se o seu receptor da sua coleira está funcionando bem. Vou testar o segundo também. Tudo ok, funcionando. Você pode guardar essas pecinhas, ter certeza que você está com elas sempre seguras, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de pontos de contato extra.
Vamos para o funcionamento delas. Eu mostrei para vocês como é que a gente liga. No verso dela, você vai ter os mesmos botões. O botão MC, que significa estímulo momentâneo e estímulo contínuo. Você tem essa abertura que é onde você carrega o seu controle remoto. E tem uma diferença só no carregador, tá, pessoal? Dessa vez, como você tem um controle remoto e dois receptores, você vai ter o seu carregador com uma ponta com duas saídas, como é a do 300, só que você tem um extensor que você vai encaixar aqui, que na verdade você vai ter que carregar o controle e as duas coleiras ao mesmo tempo. Então super fácil de usar, quando não estiver usando só desencaixa e guarda, não tem segredo. Vamos para o funcionamento da e-collar mesmo com os receptores. Da mesma forma que a gente tinha na 300, você vai ter na lateral um botão preto e um botão vermelho. Os botões preto e vermelhos na 300 elas significam estímulo, o boost do estímulo que por configuração de fábrica é 20 vezes mais alto que o nível de estímulo, e o botão da outra lateral que é um botão que tem a letra T, que é um botão de vibração. Como que isso funciona para um controle e duas coleiras? A configuração é um pouco diferente, tá, gente? Se eu apertar aqui no botão MC, vocês vão perceber o seguinte: você vai ter que sempre lembrar que você está configurando dois receptores dessa vez, não é um só. Então, o botão preto vai ser um D, que significa o primeiro receptor. Se você não tiver certeza qual dos dois é só apertar e você vai saber. No caso é o preto. Então, no botão D eu vou apertar o MC, você vai ver que eu só consigo M ou C. Eu não consigo M e C ao mesmo tempo como eu consigo na 300. Por quê? Porque quando você tem dois cães, você não consegue ajustar o boost quando você está trabalhando com os dois. Você tem que trabalhar ou em estímulo contínuo ou em estímulo momentâneo. Qual a diferença dos dois estímulos? O estímulo momentâneo ele é uma fração de 1/100º de segundo, independente do tempo que você aperta o botão. Então, só para vocês terem uma noção da diferença. Na configuração de estímulo momentâneo, eu vou apertar. Você viu quanto tempo a luz vermelha acendeu? É 1/100º de segundo. Se eu botar no modo contínuo, enquanto eu tiver com o dedo no botão do controle, o estímulo está acionado. Na verdade, por questão de segurança, ele é acionado durante 20 segundos só. Depois de 20 segundos, ele desliga sozinho. Então, se eu ficar mais de 20 segundos, ele vai desligar. Você pode configurar cada cão de maneira diferente, o 1 e o 2. A diferença é que você não vai ter alternativa do boost nessa configuração. Então, eu estou com o estímulo travado aqui, eu vou apertar e segurar. Quando um D começar a piscar, eu vou configurar o nível de estímulo que eu quero usar. Eu posso descer até o 0, subir até o máximo que eu quiser. Da mesma forma que eu expliquei no vídeo anterior, para as pessoas que não têm costume de fazer o que a gente chama de dial-up, que é alterar o estímulo do cão, subir e descer ao longo do seu treino, eu sugiro que você use a trava no início, para você não usar um estímulo forte demais. Se você já estiver acostumado a usar e-collar, tranquilo, eu acho que fica mais orgânico, fica mais natural você aumentar e diminuir o estímulo conforme o comportamento do seu cão. Mas, basicamente, quando eu estou movimentando aqui, eu só estou mudando o estímulo do meu receptor 1, que no caso é o preto. Se eu quiser travar, no caso, no 8, é só apertar de novo, segurar durante alguns segundos, pronto, está definido. Então, se eu girar o dial aqui, nada vai mudar. Vamos para o segundo cão. Eu dou um toque leve no segundo botão e, nesse caso, só ativo o segundo. Vou mostrar para vocês as duas juntas, para vocês entenderem a diferença. Estou com os dois receptores na mão, botão preto, botão vermelho, tá? Botão preto, botão vermelho. Ambos estão em modo de estímulo contínuo, que é o que eu uso com meus cães. Se você quiser trocar, é só apertar o botão de trás uma vez que você esteja... Primeiro você tem que selecionar qual cão você quer trabalhar. Então, se eu quero mudar a configuração do 1D, eu aperto levemente 1D. Faz isso sem a coleira estar no cão, tá, gente? E aí você faz a sua alteração. Você quer momentâneo ou você quer contínuo? Momentâneo.
Bom, pessoal, então com o segundo controle, com a segunda coleira na mão, a gente faz o mesmo processo, tá? Eu tô ativando ela aqui, eu tô em modo contínuo e eu tô com o meu dial. Vocês vão ver que quando o número referente a coleira tá piscando, no caso o 2D, que é esse daqui, significa que o meu dial tá liberado. Eu posso trabalhar com ele subindo e descendo de nível quando eu quiser. Vamos supor que eu quero travar no 8, mesmo processo. Aperto o dial durante alguns segundos. Quando o 2D parar de piscar, significa que o meu dial está travado. Então, da mesma forma que a gente fez no primeiro botão, a gente faz no segundo. É importante a gente manter a trava sempre quando a gente não tem certeza do que fazer. De novo, se você tiver mais costume de usar o seu dial folgado, usar na forma orgânica, é só segurar novamente. Ele vai continuar piscando e você pode trabalhar assim. Então você pode fazer o seu dial up and down quando você estiver trabalhando com o seu campo. É importante lembrar que vocês não vão ter o boost, tá? Então, por que eu uso o modo contínuo e não o modo momentâneo? A vantagem de você usar o modo contínuo, deixa eu travar para mostrar para vocês. A vantagem é o seguinte, quando você está com o modo contínuo, você pode só dar um estímulo curto, você pode, na verdade, controlar o tempo do seu estímulo com a sua própria mão. Então, se eu quiser fazer só um estímulo momentâneo, eu faço só isso. Se eu quiser fazer um estímulo contínuo, é só apertar o meu botão. Então eu tenho essa opção na minha mão, de manipular a e-collar da forma como eu achar melhor. Outra função importante, que na verdade a 300 também tem, é a luz, né? A luz de localização. Então, a única diferença que você vai ter para localizar é da mesma forma que a gente fez na primeira vez. Você tem que sempre dar um toque e indicar qual dos dois receptores você quer localizar. Então, eu tô no segundo, um toque curto. Se eu apertar esse botão L no fundo, uma vez, rapidamente ele vai piscar. Se eu apertar mais uma vez, o botão Light vai ficar fixo. Terceira vez, ele desaparece. Se eu quiser localizar a preta, dou um toque curto, mesma coisa. Light uma vez, duas vezes, três vezes. Então as funções são basicamente as mesmas. A única diferença que você vai ter é a falta do boost mesmo. Eu não acho que o boost é tão necessário, e principalmente se você aprende a trabalhar com seu dial up and down, que é você subir e descer de nível ao longo do seu treino. É muito interessante você saber usar essa função, mas enquanto isso, se você usar a sua trava e fizer só treinos iniciais na fase de trabalho mesmo, que é introdução de comandos e coisas assim, você consegue trabalhar com a trava sem problema nenhum. Exige prática, exige treino, como qualquer outra coisa, como qualquer outra ferramenta, mas o importante é você ficar confortável com o manuseio dela na sua mão, tá? A e-collar é uma ferramenta super interessante, extremamente eficaz e traz excelentes resultados se ela é introduzida de maneira correta, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês quiserem mais informação, o site é www.educaçãocanina.org. Obrigada, pessoal. Até a próxima.